Salve pessoal, nessa videoaula a gente vai trabalhar o conceito de coeficiente angular de uma reta. Esse conceito já é conhecido de você. Você já estudou esse conteúdo em função afim. Lembra? Pois é, você estudou nesse assunto, viu? Se você não está lembrado, vai lembrar agora. A função afim, que é também chamada de função do primeiro grau, é a função que tem como estrutura f de x igual a ax mais b. Lembrou? Pois é. Esse coeficiente angular que a questão fala, né, é justamente aquele termozinho de A que está ali destacado de vermelho. A questão que a gente propõe, ela solicita o gradiente da reta, mas gradiente e coeficiente angular são a mesma coisa, tá certo? E aí, a gente vai só relembrar, porque a formatação da questão para o terceiro ano, né, ela muda um pouco, tá certo? Essa função que você conheceu como função afim, ela muda um pouco. Alguns autores escrevem essa expressão f de x igual a x mais b como y igual a mx mais n. Mas não muda nada, né? É só questão mesmo de roupagem. O sentido é o mesmo. Você vai ter que calcular qual é o valor de m, certo? Que agora, né, passa aí a substituir o a na função. Bom, para a gente poder calcular o valor desse m, a gente vai ter que lembrar um pouquinho de trigonometria antes. Olha só, na figura há um triângulo retângulo, que a gente vai destacar para vocês. Olha. Eu vou colocar os dois catetos, certo? Notem que eu chamei um dos catetos de ΔY e o outro cateto chamei de ΔX. Por que delta? Porque delta em matemática quer dizer variação, né? Em matemática e em física também quer dizer variação. Então isso aqui é a variação, é a altura desse segmento, certo? Em relação ao eixo do Y. E aqui a gente tem a variação em relação ao eixo de x, tá certo? Ora, então, por que a gente vai ter que recorrer à trigonometria? Porque o gradiente ou o coeficiente angular nada mais é do que a tangente do ângulo alfa. Ora, e qual é esse ângulo alfa? O ângulo alfa é o ângulo que a reta faz com o eixo que está na horizontal, que é o eixo de x. Ó. Esse ângulo está aqui, só que também ele aparece aqui, ó, já que essa reta, que é o cateto, ela é paralela ao eixo do x. Tá certo? Então, a tangente desse ângulo é justamente o coeficiente angular ou gradiente da reta que a gente está procurando. Certo? E como fazer para achar a tangente? Lembre lá de tangente. Tangente é quem? Lembrou? Tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Pois é. Então, vamos continuar a questão e solucionar agora. Tranquilo? Então, a gente vai ter o coeficiente m igual a... Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é o cateto que está de frente para o ângulo. Ele está em oposição ao ângulo. Aqui é ΔY, certo? Dividido pelo cateto adjacente. O adjacente é ΔX, tá? Já que o ΔX está formando, ó, o ângulo juntamente com a reta, que aqui faz o papel de hipotenusa do triângulo retângulo. Certo? Prosseguindo. A gente vai ter, então, m igual a... Ora, quem é esse ΔY? ΔY é uma variação no eixo de y. Então, a gente vai escrever assim, tá? Y menos y0 sobre ΔX, que é uma variação no eixo do x, que é x menos x0. Tranquilo? Vamos colocar aqui. Pronto, tá aí. Agora, muita atenção, viu? Quando você for montar a fração e iniciar a resolução. Veja só. Esse é o ponto crucial da questão onde acontecem os erros. Você tem dois pontos como referência. Esse ponto, menos 1 e 3, e o ponto 5 e menos 1. O que acontece? Esse y, esses dois y e os dois x que a gente está vendo, são o x e o y de cada ponto. Então, você tem que ter atenção com uma coisa. Se você escolher um dos pontos para iniciar, né, a subtração, tipo, você tem os dois pontos, você escolhe o y de um dos dois pontos. Tá? Se você começar por um dos dois y, né, do ponto, o x embaixo que você escolher também tem que ser o x desse ponto que você escolheu o y, tá? Para ficar mais claro, ó, eu já fiz aqui uma montagem. Vamos analisar. Ó, olhem com atenção, tá vendo? Foi a opção minha, tá? Eu escolhi começar com o y desse ponto.
daqui, ó, que é 3, certo? Então, eu escrevi 3, menos, porque é subtração, entre parênteses, coloquei o menos 1, que não é esse, viu? O menos 1 que está aqui do lado do 3 é o y do outro ponto. 3 menos menos 1, certo? Na parte de baixo da fração, no denominador, eu coloquei menos 1 e 5. Então, presta atenção. Eu usei o x menos 1 do ponto onde eu tinha tirado o y3. Então, tenha cuidado, viu? Porque se você inverter essa ordem, você vai acabar alterando o sinal e vai errar o coeficiente angular. Tá certo? Então, que fique bem claro, viu? Não errem isso, não. Aí, prosseguindo. Vamos continuar essa resolução. Então, a gente vai ter agora m igual a 3. Bom, a gente tem menos por menos, jogo de sinais. Menos por menos é mais. Então, vai ficar 3 mais 1, certo? Sobre, embaixo nós temos uma subtração, né? Dois números negativos, menos 1 e menos 5. Menos 1 com menos 5 vai dar menos 6. Então, prosseguindo, vamos fazer a soma agora algébrica. A gente tem em cima no numerador 3 mais 1. Vocês sabem que 3 mais 1 é igual a 4. E esse 4 vai ficar sobre o menos 6. Beleza? Aí você chega aí e pensa que acertou a questão, né? Ou errou, né? Já que lá não tem. O que acontece é que a gente tem que fazer ainda uma simplificação, viu? Além disso, tem também um joguinho de sinais para a gente fazer. Você observe que o 4 em cima, ele é positivo. E a gente tem um 6 embaixo negativo. Então, quanto é que dá mais por menos na divisão? Ora, o jogo de sinais é de menos. Aí, 4 e 6, como são dois números pares, você pode fazer a divisão por 2. Qual é a metade de 4? Ora, a metade de 4 é 2, certo? E aí, para finalizar a questão, a gente faz a divisão de 6 agora por 2. E qual é a metade? Usamos essa questão. A resposta correta é a letra D. Tranquilo, turma? Espero aí que tenham entendido. A gente se vê aí em outro vídeo, viu? Bons estudos para todos.